a mensagem do arrependimento, a pregação sobre arrependimento. É preciso nós pregarmos sobre arrependimento, as pessoas precisam ouvir sobre arrependimento. Essa é a mensagem da nova aliança, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da graça de Deus. É isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Mais uma terça-feira de vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Também compartilhe esse vídeo com um amigo e deixe o seu like aí para apoiar o canal. Nós vamos ver então aqui hoje sobre arrependimento. É um tema onde nós vemos que as pessoas, né, os pregadores e a igreja incentiva muito, né, os cristãos incentivam uns aos outros a pregarem a mensagem de arrependimento. Mas será que é essa mesmo a mensagem que nós temos que pregar? Será que é essa mesmo a mensagem que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de arrependimento? Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é o que as pessoas argumentam, né? As pessoas, os pregadores, os cristãos argumentam que nós temos que pregar sobre arrependimento porque Jesus pregou e porque João Batista pregou. Então aqui é o primeiro ponto. Primeiro que nós temos que entender sobre antes da cruz e depois da cruz. Nós precisamos entender sobre a lei e sobre a graça. Precisamos também compreender sobre a antiga aliança e a nova aliança. Então Jesus pregou arrependimento, pregou. Pecado para Israel era a quebra dos mandamentos, tá? Era a quebra da lei. Isso era pecado para os judeus. O pecado para os judeus era quebrar as leis, não cumprir as leis de Deus, tá? Então isso era pecado. Jesus está chamando esse povo ao arrependimento. João Batista também está chamando esse povo ao arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mentalidade. Ele está chamando o povo a uma mudança de mentalidade. Mas eles pregaram arrependimento antes da cruz, antes da obra consumada de Jesus. Realmente eles pregaram arrependimento. Tá? Então eles pregaram sim arrependimento, mas não tinha ainda sido consumada, não tinha sido consumada ainda a obra do Calvário. Então é isso que nós temos que entender, ainda não estava na nova aliança. Mas nós temos também textos em Atos. Temos texto em Atos. Temos Paulo, né, Pedro, falando sobre arrependimento. Nós temos mesmo. Mas a igreja em Atos, ela estava iniciando, é o início da igreja. Né? É o início da igreja. Nesse início, Atos não é uma carta de doutrina. Não, Atos é um livro histórico que conta o início da igreja. No início da igreja, os apóstolos ainda não tinham entendimento sobre a graça de Deus. E estavam pregando sobre arrependimento ainda. Então quer dizer que você está dizendo que não precisa pregar sobre arrependimento? Assiste até o final. Olha só o que acontece com Pedro e com Paulo. Paulo tem o entendimento da graça de Deus depois. Né? Ele também prega sobre arrependimento? Prega também. Mas quando ele passa a ter o entendimento sobre a graça de Deus, você não vê mais ele falando e pregando sobre arrependimento, para as pessoas se arrependerem. O que pregar então? Nós já vamos ver. Tá? Então, primeiro, Gálatas 1,18. Tá? Paulo disse assim: depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aí o que acontece? Tá? Pedro recebe de Paulo a mensagem, a palavra da graça. Tá? Olha só. Aí, 2 Pedro 1,1 diz assim, capítulo 1, versículo 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz. Então, quando ele tem o entendimento da graça de Deus, ele passa a ter um pouco mais de entendimento da graça de Deus, ele muda o seu discurso. Agora ele fala que a fé preciosa veio pela justiça de Deus e não por arrependimento.
pela justiça de Deus. Olha que interessante nós entendemos os contextos. Você não pode pegar todos os textos que falam sobre arrependimento e tentar provar que é preciso que a igreja pregue arrependimento hoje. Porque você tem que analisar os contextos que foi falado. Jesus falou num contexto onde ele ainda era Jesus de Nazaré. Então ele estava falando sobre arrependimento. Pedro, Paulo estavam aqui ainda sem entendimento da nova aliança. E tem mais, Pedro, Tiago e João eram ministros da circuncisão. Paulo era ministro do Evangelho da Graça de Deus, apóstolo dos gentios. E não prega sobre arrependimento agora com o entendimento da graça de Deus. Tá? Então é muito claro isso aqui que a gente vê. É muito claro esses contextos. Tá? Então nós não temos que pregar arrependimento. O que nós temos que pregar? Agora, primeiro eu quero mostrar para você o que Paulo ele repreende a Pedro. Olha só, Gálatas 2,14 diz assim: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Então, por que obriga aos gentios a viverem como judeus? Então, ele colocava sobre as pessoas que ouviam a mensagem dele, ele colocava ainda mandamentos da lei, colocava ainda ordenanças. Você veja só que ele é um ministro ainda um ministro da circuncisão. Não é um ministro do Evangelho da Graça de Deus. Quando Paulo aqui está contando esse episódio. Tá? Então, a pregação de João Batista era sobre arrependimento? Era. De Jesus? Era. Mas era ainda antes da cruz. Pedro, Tiago e João, né, e Paulo ainda em Atos falando, não tinham entendimento da graça de Deus. Tá? Mas e depois? O que eles dizem para pregar? O que Paulo fala para ser pregado? Tá? O que Paulo diz para ser pregado? 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Então, Deus em Cristo, Deus não está lançando em conta, não está imputando, não está colocando a culpa sobre os homens dos seus pecados. Não está. Então, por que pregar arrependimento? Se Deus não coloca sobre os homens a culpa do pecado. Né? Aquele que está em Cristo já não está mais com a culpa do pecado. Então, para que pregar arrependimento? O que nós vamos pregar? Ainda continua o versículo 19 dizendo assim: e nos confiou a mensagem de arrependimento? Não, a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem. O que nós temos que pregar para as pessoas? A mensagem da reconciliação. Que em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava reconciliando em Cristo. Pregue a obra consumada. A graça de Deus, o favor imerecido. Não o arrependimento. Né? O arrependimento, nós temos que pregar o arrependimento? Não. Eu vou deixar um texto aqui na descrição para você ler também. Um texto para você ler sobre arrependimento. Eu gostaria que você lesse. Então, o que pregar? Pregar sobre o Evangelho da Graça de Deus. Pregar a mensagem da reconciliação. Porque a palavra de Deus diz que nós temos o ministério da reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Tá? Nós temos, eles pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá? Então, o que é arrependimento com o entendimento do Evangelho da Graça? Tá? No grego, metanoia. No hebraico, techuvá, retornar, voltar. Metanoia, voltar a ter a mente de Cristo. Quando nós temos esse entendimento sobre o Evangelho da Graça de Deus, nós passamos então a desfrutar daquilo que Cristo nos deu. Tá? Nós temos agora a mente de Cristo. Então isso é arrependimento. Arrependimento não é você chorar, ficar se culpando, ficar em depressão sentindo culpa.
Não, arrependimento é uma mudança de mentalidade. Quem muda a mentalidade, muda também as atitudes, né? Então, olha só, então não temos que pregar arrependimento. Como as pessoas vão se arrepender se nós não pregarmos arrependimento? Como elas vão se arrepender? Atos 11:18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Deus concede arrependimento. Nós pregamos a mensagem da reconciliação e Deus concede arrependimento. Nesse texto que você vai ler aqui, também vai falar sobre isso. Então nós pregamos a Cristo, nós pregamos, ensinamos, falamos do amor de Deus, falamos sobre a obra consumada de Cristo e Deus concede arrependimento às pessoas. Não é quem grita arrependimento que prega arrependimento. Não é quem fala arrependimento que prega sobre arrependimento. Não. Não é quem está gritando, não é quem está falando sobre arrependimento que está pregando sobre arrependimento, gente. Não é. Mas é quem prega Cristo, é quem prega sobre a bondade de Deus, é quem prega sobre a graça de Deus, que está fazendo com que as pessoas sejam levadas ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira metanoia. Então, nós pregamos arrependimento, nós pregamos arrependimento? Não, nós pregamos a reconciliação. Essa é a mensagem da graça, é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem que leva as pessoas ao arrependimento. Ah, mas está errado, tem que pregar arrependimento. Não, o arrependimento é Deus que concede. Nós pregamos a mensagem da reconciliação, a obra consumada, ou a mensagem do amor e da graça de Deus. O arrependimento não é alguém me convencendo que sou pecador. O arrependimento na nova aliança, ela vem ouvindo o evangelho. Então não é alguém me convencendo: olha os teus pecados, isso vai levar você para o inferno, isso tem que se arrepender, vem aqui na frente, se arrependa hoje. Não, é a mensagem, é a pessoa entender sobre a obra consumada. Então ela vai agora compreender, ela vai agora mudar a mentalidade. E Deus concede a ela o arrependimento. Essa é a mensagem da nova aliança, é isso que nós temos que pregar, é a mensagem da reconciliação. Eu espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu like para apoiar o canal, tá? E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.